Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Vocês conhecem algum tipo de regra que foi criada sem que o seu autor não tenha algum interesse nessa própria regra? Pois é, a coisa mais ou menos, pelo menos em termos da economia, gira assim. Ninguém vai criar uma regulamentação se realmente não tiver algum interesse nela, mesmo que vise o bem comum. Mas será que essa regra, essa eventual regra, foi criada realmente para o bem comum? Ou o bem comum está disfarçando algum interesse pouco digno da pessoa que realmente inventou tal regulamentação? E é esse o ponto que nós vamos abordar no vídeo de hoje, com dois casos aqui no Brasil e um da União Europeia. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, regulamentações, regulamentações e mais regulamentações. Gente, sempre quando alguém cria uma regra, é porque essa pessoa tem algum interesse nela. E normalmente quem cria regras ou são políticos em favor do Estado ou o próprio Estado. E aí eu vou trabalhar com vocês em três situações que tal regrismo apenas acaba ferrando, na palavra certa, sacaneando com a população, especialmente a brasileira. Vou começar então com o Banco Central do Brasil. Pelo que eu vejo, eu acho que é praticamente inegável que o PIX foi uma boa introdução no sistema financeiro nacional. Além de dar mais agilidade transacional, realmente a isenção de pagamento de tarifas, especialmente para pessoas físicas, acabou barateando e provocando uma inclusão bastante relevante dos brasileiros na circulação eletrônica de dinheiro. Mas o Pix é aquela coisa, você usa para fazer pagamentos, recebimentos, até eventualmente algum crediário, mas mantém a sua individualidade, mantém a posse incontestável sobre o dinheiro que você possui. Agora o Banco Central, quer dizer, não agora, para 2024, o Banco Central está fazendo uma nova inovação, a qual eu recomendo que todos nós abramos o olho, mas abrir muito o olho. É o tal do Drex, que daqui a pouco vai surgir uma propaganda. Você já fez um Drex? Então vá fazer. Será que isso é uma ofensa? Mais ou menos é uma ofensa. O que está acontecendo, gente? O Banco Central do Brasil, depois de facilitar o sistema de pagamentos, está criando uma moeda virtual. Em princípio, isso é uma coisa legal, uma coisa boa. Mas o fato é o seguinte: as moedas virtuais tiveram sucesso, ou muito sucesso, em vários lugares do mundo, até sob alguns aspectos aqui no Brasil via Bitcoin. Mas qual é o plano do nosso Bacen? Inicialmente uma simplificação, mas vamos tomar cuidado lá, gente. O dinheiro a gente pode ter em várias formas. Pode ter em papel moeda, pode ter no banco, pode fazer aplicações financeiras, pode fazer uma conversão para outra moeda de outro país. Enfim, a gente pode fazer várias coisas. Pode guardar ele até de uma certa forma disfarçada em estoque de produtos minerais, como ouro, platina, prata. Enfim, podemos exercer nossa liberdade econômica através do dinheiro. Numa moeda virtual completamente controlada pelo Banco Central, o que acontece? Simplesmente, apesar de todas as garantias de privacidade, etc. e tal, cada um de nós vai ter toda a sua movimentação rastreada e acabou a liberdade financeira das pessoas. Acabou efetivamente a garantia do sigilo bancário. Qualquer mandato de segurança, liminar, ação judicial, pode detalhar tudo que você faz e não faz com o seu dinheiro, através desse tal do Drex. Então, gente, no momento que surgir a propaganda, você já fez um Drex, então vai fazer? Não, não faça. Proteja o seu dinheiro, não confiando cegamente em autoridades monetárias para controlar o que você faz e deixa de fazer com seus haveres financeiros. Outro exemplo brasileiro de regulamentações que parecem ser legalzinhas, mas acabam simplesmente ferrando com o cidadão. Aqui não é uma questão de maior liberdade. Até o Congresso Nacional quer democratizar os tais dos vales refeições, fazendo com que as pessoas optem por portabilidade. Se aquele vale que você eventualmente receba não é muito popular no seu bairro, na sua cidade, você pode optar de trocar ele por outro e
ter maior poder de compra nos restaurantes que você gosta de frequentar, ou então supermercados, ou até mesmo assim não adquirir comida, adquirir outro tipo de produto que naquele momento você esteja precisando mais. O que aconteceu? Uma medida provisória que foi sancionada no ano passado, então, ainda sob o governo Jair Bolsonaro, estabeleceu que qualquer trabalhador que receba o vale-refeição pode trocar a sua prestadora de benefício e usar o cartão em qualquer tipo de maquininha. Isso chama-se portabilidade. Isso dá poder ao consumidor. Mas aí vem os lobbies contrários querendo acabar com essa liberdade. E, lamentavelmente, esse lobby que eu estou me referindo vem da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel. O que eles estão falando? Que a portabilidade não é benéfica para o trabalhador. Opa, se eu posso trocar de operadora da maneira que me for mais conveniente, como é que não vai ser favorável ao trabalhador? Um xará meu, Eduardo Camargo, que representa essa Associação de Bares e Restaurantes, no que se refere a essa tentativa de limitar a portabilidade, ele ressalta, palavras deles, que hoje existe uma diversidade muito grande de pequenas empresas que trabalham com cartão e que a portabilidade abre portas para que empresas grandes trabalhando neste mercado de cartões ofereçam cashback para o trabalhador, mas que, apesar de parecer vantajoso, é uma armadilha. Que armadilha é isso? Ele argumenta que tal situação pode fazer com que os restaurantes aumentem seus preços e isso seria inflacionário. Aumentar os preços como? O trabalhador tem um valor monetário, uma equivalência de valor monetário nesses várias refeições e no momento em que ele pode negociar isso, a sua melhor oportunidade, ele está valorizando o patrimônio que tem, ele está valorizando os créditos que tem. E aí, proibindo isso, revertendo ao que era passado, simplesmente vai obrigar a esse beneficiário do vale-refeição a se manter fiel a restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos, em princípio, que vendem e comercializam comida, que eles não são mais muito afim, que eles não gostam muito ou não oferecem vantagens para eles. Então, gente, essa história de reverter o vale-refeição, reverter a portabilidade, é a indução de uma regra para fazer exatamente o contrário. Ou seja, diminuir o poder de compra do trabalhador, ao mesmo tempo, por outro lado, faz o que eu já falei. Cria um sistema desagradável, indesejável de fidelização do ticket que as pessoas recebem para gastar apenas um número limitado de estabelecimentos. Isso, se for aprovado, vai ser um absurdo, espero que não seja. E o último exemplo que eu quero dar agora, já caminhando para o encerramento do Fora de Curva, e esse é o mais importante do ponto de vista do comércio global, diz respeito à União Europeia. A caca que o Parlamento Europeu está querendo fazer, especialmente com o Brasil, por conta de conceitinhos meio absurdos relativos ao meio ambiente e que acaba descambando para boicotes comerciais. Eu já explico isso, só que antes eu tenho que fazer um pedido para vocês. Qual será ele? É óbvio, o like, o compartilhamento do vídeo e a inscrição das pessoas que estão assistindo Fora de Curva aqui pela primeira vez. Mas vamos lá, gente, olha só o que está acontecendo. A União Europeia, o Parlamento Europeu, criou algumas regras que simplesmente proíbem os membros, os países membros da União, comprarem produtos que seriam provenientes de áreas de desmatamento, legal ou ilegal. Quem será que eles estão querendo atingir com isso? Vamos pensar o seguinte, gente. Sempre na história do século XX, do século XXI, a alimentação, a produção de comida foi o setor ou o segmento da economia mais protegido pelos países. Até em parte isso é compreensível. Olha o que aconteceu na pandemia, o encarecimento dos gêneros alimentares, simplesmente porque vários países tinham e ainda têm fragilidades na questão de produção de gêneros alimentícios a um custo razoável. Isso atinge, como a gente conhece pela história, especialmente a União Europeia, especialmente quando comparado ao Brasil, em função de o nosso país, sim, ter desenvolvido tecnologias, especialmente aumentando de uma forma bastante acentuada a produtividade agrícola e pecuária do que se produz aqui nas nossas terras, fazendo com que essas nações europeias percam competitividade, tanto
na questão de exportação de produtos primários, como na própria questão do mercado interno deles, porque o Brasil faz mais, melhor, mais barato, e pelas regras do jogo da OMC, Organização Mundial do Comércio, a transação comercial entre os países deve ser o mais livre possível. Sim, há algumas exceções no âmbito da agricultura, da pecuária, mas elas têm limite. E agora dizendo, olha, a União Europeia não vai comprar produtos provenientes de desmatamento legal e ilegal, está dizendo mais ou menos o seguinte: o Cerrado, que é um semideserto, quase uma savana, que produz muita soja, muita carne, muito milho, até algodão, vai ser impedido de exportar para a União Europeia. Lógico que o preço por lá vai subir, mas vai ser uma barreira comercial para os produtos brasileiros e de outros lugares do mundo. E aí vai alguém me falar, não, mas a questão é que eles estão preocupados com o meio ambiente, eles querem a preservação do planeta. Eles querem a preservação do planeta, menos que esse planeta se refira à própria União Europeia, que está mais desmatada. Eles estão atingindo especialmente o Brasil, mas eventualmente Sudão, Indonésia e outras regiões que também possuem florestas tropicais densas. Falando, repetindo, afirmando que não vão comprar produtos de desmatamento legal e ilegal. O que significa isso no frigir dos ovos? Significa um atentado à soberania brasileira. Por incrível que pareça, até nossa ministra do Meio Ambiente foi contra essa medida, argumentando que pelo menos 98% dos agricultores e pecuaristas brasileiros têm conduta de boas práticas. Surpresa a doutora Marina Silva falar isso depois de tanta campanha contra o agronegócio. Tudo bem, espero que ela tenha revisado seus conceitos agora quando é ministra do Meio Ambiente. Mas, gente, isso que a União Europeia está fazendo é mero protecionismo, é criação de regras absurdas para proteger a sua produção interna. E o Brasil, sendo situação, oposição, direita, esquerda, para cima, para baixo, tem que dar uma resposta ou tem que ser muito firme e não admitir tamanha interferência na nossa soberania simplesmente para proteger a ineficiência da agricultura europeia. Eles que vão desenvolver sua própria produtividade, ou será que isso quer dizer que as regras tão prezadas do comércio global, do livre comércio global, não servem para porcaria nenhuma? É uma questão que deve ser muito bem refletida. Evidentemente o Brasil vai ter que protestar frente a essa postura do Parlamento Europeu junto à Organização Mundial do Comércio e, eventualmente, teremos que pensar como nação em eventuais retaliações a essa situação. Só que vamos reconhecer, a situação econômica e política do Brasil não é ela muito favorável para retaliações. Por que isso? Em primeiro lugar, nós poderíamos nos vingar dos europeus deixando de comprar produtos industriais. Quem vai sair perdendo é o próprio Brasil. E, em segundo lugar, dentro de um debate de mérito, o Brasil está um pouquinho prejudicado em função das suas últimas decisões de orientação diplomática de furar o bloqueio contra a Rússia por conta da invasão da Ucrânia. Isso foi um erro estratégico e prejudica, sim, o posicionamento brasileiro. Mas que a União Europeia ela está usando de um argumento, ou de um falso argumento, para criar um regulamento e prejudicar o agronegócio brasileiro, que é o mais competitivo, ou um dos mais competitivos do mundo, isso é verdade. Temos que ser criativos e pensar numa forma de reagir a isso. E, moral da história do Fora de Curva de hoje, muito cuidado quando autoridades ou corporações propõem novas regulamentações restritivas. Então, não aceite regulamentações assim no mole, porque você provavelmente vai ser uma das vítimas dessas regrinhas aparentemente inocentes que criam exatamente para proteger mercados, prejudicar a livre competitividade e, nesse caso, quem perde só pode ser o consumidor. Falei e disse, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também espero que esses argumentos sejam de fácil entendimento. Qualquer dúvida,
Podem deixar aí nos comentários alguma questão, alguma contrariedade, porque esse é um debate que deve se tornar mais intenso, ou deveria se tornar mais intenso cada vez mais nos próximos meses ou anos. Não só aqui no Brasil, que está se partindo para muitas novas regulamentações, como também na questão global. Gente, um abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.